Olá pessoal, então continuando o nosso conteúdo de sistemas digitais ou de lógica digital, nós vamos ver hoje simplificação através dos diagramas de Carnot. Então, a coisa mais importante para que nós possamos simplificar os diagramas, é conhecer a expressão e conhecer a tabela verdade. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, nós podemos da expressão chegar à tabela verdade, ou da tabela verdade chegar à expressão. Ou ainda, nós podemos pegar o diagrama do circuito e chegar tanto à tabela verdade quanto à expressão. Então, a tabela verdade nada mais é do que uma forma de organizar as combinações das entradas. Então, como nós sabemos quantas linhas nós teremos nas tabelas? Nós temos essa equaçãozinha aqui, L igual a 2 elevado a N, onde N é o número de entradas, Ou seja, o número de variáveis que nós temos. Então, se nós temos número de linhas igual, eu tenho a entrada A e a entrada B. Então, 2 são duas entradas, elevado ao quadrado, vai ser igual a 4. Então, eu sei que eu tenho uma tabela de 4 linhas. Se eu tenho, aqui para cá, se eu tenho como entrada A, B e C, são 3 entradas. Eu terei L igual a 2 elevado a N, e N nesse caso é igual a 3. Então, eu sei que 2 elevado a 3 é 8. Eu sei que eu terei uma tabela de 8 linhas, ou seja, 8 combinações. Então, de acordo com o número de entradas, nós temos condições de saber quantas linhas nós temos e como será a nossa tabela verdade. Então, duas entradas, número de linhas é igual a 2 elevado a N. Número de linhas vai ser igual a 2 elevado a 2, porque são duas entradas, e isso é igual a 4. Então, eu sei o quê? Que eu tenho 4 combinações e minhas duas entradas, e aqui o S representa a minha saída. Então, eu tenho que ter a expressão para poder realizar essas combinações dentro da minha expressão e estar colocando aqui as saídas. Como eu completo a tabela verdade? Sempre vou começar da direita para a esquerda, sempre começo com 0, 0, 1, 0, 1. Na próxima coluna, eu dobro o número de zeros, 0, 0, 1, 1. Se eu tiver mais uma coluna aqui, dobro o número de zeros. Se no anterior tenho 2 zeros, na próxima eu teria 4 zeros. Então, esse seria o exemplo que a gente já fez no slide anterior. E aqui está uma tabela verdade que demonstra, esse exemplo. Então, 3 entradas, L igual a 2 elevado a N, L igual a 2 elevado a 3, e isso vai ser igual a 8. Então, eu tenho 8 linhas ou 8 saídas, 8 combinações. Nós chamamos essa primeira linha aqui de linha 0, e assim sucessivamente. Então, eu tenho linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Então, não confunda porque aqui é linha 7, achar que nós temos apenas 7 linhas. Nós temos 8 combinações. Nós vamos aprender o método do diagrama Vest-Carnot, que é o método mais simples para estar simplificando as expressões. Porém, acima de 4 entradas já se torna um método bem inviável. Então, até 4 entradas é o método que pode ser utilizado. Acima disso, nós temos que recorrer à álgebra de Boole. Então, nós temos aqui a nossa tabela.
Aqui nós temos a numeração das nossas combinações, né? Nós chamamos de caso, então caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Aqui do lado nós temos o que? Nós temos aonde nós locamos os casos na nossa tabela. Então, se nós temos 4 saídas, nós temos uma tabela de 4 elementos, onde os elementos aqui no nosso canto superior esquerdo vai ser sempre A barrado e B barrado. Então, nos sobrou quem? B e A. E aí, se nós observarmos, nós temos o quê? Nós temos todas as combinações possíveis com o cruzamento das letras. Então, aqui nós temos A, B barrado. Aqui nós temos A barrado B. Aqui nós temos A, B barrado, A, B. Assim como nos métodos de simplificação por álgebra de Boolean e com montagem das expressões através da tabela verdade, nós temos o quê? Essa combinação vezes essa combinação aqui. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse 1 aqui, o que eu teria? A barrado, end, que é a nossa relação de multiplicação, né? Nosso sentido de multiplicação, A, end, B. Se aqui também tivesse 1, eu teria A, end, B. Então, se eu tivesse uma tabela verdade assim, onde aqui fosse 1, aqui fosse 1, aqui fosse 0 e aqui fosse 0, eu teria uma dupla, o que a gente vai ver no próximo slide, que já possibilita uma simplificação maior. Mas se eu fosse usar cada elemento para formar a minha expressão, esse elemento seria A barrado B, como nós colocamos ali embaixo, end B. Aqui nós teríamos A, end B. A nossa expressão final, então, elas são ligadas, multiplicadas na realidade numa porta end, A barrado end B, mas são unidas, como nós já aprendemos em outras aulas, com a nossa porta OR A end B. Então, o resultado da saída da linha do caso 0 vem aqui, resultado do caso 1 aqui, resultado do caso 2 aqui e resultado do caso 3 aqui. Se nós tivermos duplas ou quadras, nós teremos uma simplificação bem maior. Então, se eu tenho uma quadra, quer dizer o quê? Que independente da combinação, a minha saída é igual a 1. Esse é um caso que eu não preciso usar uma porta lógica. Nesse caso, eu posso usar um simples fio. E nem preciso conectar todas as combinações. Qualquer uma delas vai me fazer o quê? Ter 1 na saída. Nesse caso aqui, eu tenho uma dupla em A. Então, a minha saída vai ser igual à minha dupla. A gente tem um outro caso aqui, onde nós temos 2 pares. Então, se esse par está inteiro em A, mas ele está sendo cortado por B barrado e B, eu considero só o A, que é onde ele está inteiro. Então, primeiro par A, segundo par está tudo em B. Quando eu analiso A, uma parte dele está em A barrado, outra parte está em A. Mas se eu tenho uma dupla, nesse caso, né, onde eu tenho apenas 4 saídas, e essa dupla está inteira aqui em B, meu par 2 é igual a B.
Tanto essa parte da minha expressão quanto essa parte da expressão serão unidas pela minha porta AND, que tem como símbolo o sinal positivo. Eu não posso ter pares nessa direção, na direção diagonal. É sempre na horizontal ou na vertical. Nesse caso, eu tenho que considerar essa expressão. A AND B, A barrado AND B, e aqui eu teria A AND B barrado. No caso de três variáveis. No caso de três variáveis, a gente já sabe que nós temos 8 saídas. E aqui nós temos a tabelinha, né? Nós temos como montar o nosso diagrama. E temos onde cada caso vai ser colocado dentro do diagrama. Então, ó, caso 0, caso 1, caso 2, caso 3. Caso 4, caso 5, pulo uma casa, caso 6, volto, caso 7. Nesse caso, nós teremos quadras, tá? Se as minhas 8 saídas forem 1, eu não preciso de um circuito lógico, tá? Um fio resolve minha vida. Mas no caso das quadras, por exemplo, aqui, ó, todas as quadras estão dentro de A. Minha saída A é igual a 1. Se eu for analisar em relação a C, o C corta, ó, a minha área que está sombreada aqui, e o B também, ó, B barrado e B estão cortando. A não, ele está inteirinho dentro de A, e não tem nenhuma parte dentro de A barrado. Então, minha saída é igual a A. Então, se nós formos olhar os outros aqui, vai ser sempre igual, ó. Tá todo dentro de A barrado. Quando eu olho em C, C está cortando e B também, ó, uma parte está em B, outra parte está em B barrado. Então, A barrado igual a 1. Nesse caso aqui está inteirinho dentro de B, B igual a 1, inteiro dentro de B barrado é igual a 1, inteiro dentro de C, ó. Se eu for observar, eu não tenho nenhuma parte em C barrado, metade está em B, metade está em B barrado, metade está em A barrado, metade está em A. Então, considero só o C. Nesse caso aqui, lembrando que esse lado e esse lado aqui eles conversam, né? Na verdade, eles estão conectados. Então, está todo inteiro de quem? De C barrado. Se eu tiver 4 variáveis, né? Que é o último caso onde esse método é viável, eu tenho esse diagrama. Então, ó, C barrado, A barrado, B barrado, B barrado, esse lado e esse lado aqui conversam. D, essa região central, e a lateral é D barrado. Então, essa região e essa região conversam. Aqui nós temos onde nós devemos locar os pontos de acordo com as saídas na tabela. Então, ó, caso 0, caso 1, pula 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, pula 1, caso 6, volta caso 7. Daqui eu vou para onde? Para a linha de baixo. Caso 8, caso 9, caso 10, caso 11, caso 12, caso 13, caso 14 e caso 15. Então, se nós formos analisar, todos eles têm essa mesma lógica. Quando passa aqui, para os 2 últimos quadrantes, eu sempre vou estar pulando um e colocando outra variável no quadradinho que antecede. Tá? Apenas no de 4, a gente tem o pulo de 6 para 7 e depois o 8 ser aqui na nossa última linha, terminando 12, 13, 14 e 15 na linha de cima. Eu tenho que prestar atenção nisso. Aqui são as nossas combinações e aí o que nós vamos perceber? A maior combinação possível sempre vai ser metade do número de casas que eu tenho, ou seja, do número de combinações. Então, se eu tenho 8, o meu maior caso seria o meu caso da quadra, né? Nesse caso, eu tenho 16. Então, o meu maior caso é qual? É o caso aonde eu tenho 8 elementos, tá?
Então, se eu tiver 1 aqui exatamente nesse lugar, eu vou ter octeto e todo esse trecho vai ser A igual a 1. E aqui nós temos um pequeno exemplo. Nós temos os casos, caso 0 até 15, e nós temos nossas posições aqui do lado. Então, de acordo com as posições na tabela e com os casos, ó, caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, nós temos aqui, ó, caso 0 até o caso 15. Nós temos aqui a nossa tabela preenchida. Então, ó, caso 0, vem aqui. Nosso caso 1, que é essa linha, vem aqui. Nosso caso 2, ele vem aqui na última casa. Então, ó, caso 2 é 1, tá aqui. Caso 3, que também é 1, tá aqui. A gente vai para o caso 4, ó, caso 4, caso 5, caso 6, nosso caso 6 é 0, 0 vem para cá, nosso caso 7 é 1, vem para cá. Daqui a gente vai pular para baixo, nosso caso 8 é 1, nosso caso 9 também vai ser 1, vem aqui para o nosso caso 10 é 0, volta aqui, caso 11, a gente sobe aqui, caso 12, caso 13, pulou 1, caso 14 é 0 e caso 15. Então, preenchemos, o que nós vamos fazer agora? Vamos analisar se eu tenho 16 casas, eu posso ter o quê? A minha maior simplificação vai ser se eu tiver metade desse número. Metade é 8 e seria um octeto. Então, já olhando aqui, ó, eu consigo enxergar um octeto. Então, esse trecho todo vai ser igual a D, porque todas as outras variáveis estão cortando o trecho. E aí, sobra o quê? Sobra esse 1 sozinho aqui e esse par sozinho aqui. Então, em cima disso, eu posso também estar realizando outra simplificação, usando até mesmo os pares que eu já usei. Então, a gente vai ver aqui no nosso outro exemplo, nós temos o quê? Nós temos a mesma tabela do item anterior, e aí nós temos duas opções aqui de resolução. Então, aqui no nosso octeto, esse trecho corresponde a D. Ó, ele está todo dentro de D. Quando eu venho aqui, eu faço um par. Não tem como fazer uma quadra, porque aqui é 0. Então, a minha única opção aqui será realmente realizar um par. Realizei o meu par e aí eu tenho que ver em quem o meu par está dentro. Então, olhando aqui, eu já sei o que é. Que ele vai estar dentro de C, porque toda essa região aqui, ela corresponde ao C. Ela vai estar dentro de quem? De B barrado. E como toda essa região aqui corresponde a A barrado, ela também vai estar aqui dentro. Então, ó, para esse círculo verde, eu tenho o quê? Eu tenho A barrado, tenho B barrado e tenho C. Quando eu venho aqui para essa dupla, o que eu tenho? Eu tenho A, tenho ó, C barrado e tenho D barrado. Então, aqui, ó, todas são unidas com portas AND e as três só podem ser unidas por porta OR, igual a gente tem aqui. Então, vai ficar lá, S igual a D mais, ó, pegando aqui embaixo, A, C barrado, D barrado, OR, né? Todas têm que ser unidas com uma porta OR, A barrado, B barrado e C. Quando eu venho para essa outra opção aqui, né? Essa combinação aqui vai ficar igual, essa daqui também. Então, aqui a gente tem D,
Aqui nós temos A barrado, B barrado, C, mas aqui nós temos uma quadra. Então, na nossa quadra, nós temos que fazer uma análise diferente. Então, ó, se a gente olhar em A, ela está inteira dentro de A. Toda essa minha região aqui é A. Então, eu já sei que eu tenho A. Quando eu olho para B, ó, metade da minha quadra está em B e a outra metade está em B barrado. B barrado não entra. Então, se eu olhar aqui por C, eu vou ver que ela está inteirinha dentro do C. Então, C barrado entra. Quando eu olho para D, metade dela está em D barrado e a outra metade está em D. Então, não entra. Então, nesse caso, nós vamos ter essa expressão aqui em cima. Ó. Então, nosso octeto é D, que significa nossa porta OR, que realiza a união das portas AND, mais, para ficar igual, vamos já considerar essa aqui, ó, AC barrado, então é A AND C barrado, OR, A barrado, AND B barrado, AND C. E esse exercício é o exercício que eu vou deixar para que vocês possam estar treinando, tá? Então, qualquer dúvida, escrevam nos comentários ou mandem um zap para a professora. Beijão, gente. Tchau.